Um milionário é ridicularizado por jovens por ser paraplégico e estar em um ônibus, mas uma idosa o defende e observa o que acontece. O sol da tarde paulistana se infiltrava pelas janelas do ônibus. 27, iluminando o rosto cansado de Dona Isaura Martins. Aos 72 anos, a viúva carregava o peso de uma vida de trabalho árduo em seus ombros curvados e nas rugas que marcavam seu rosto. Ela havia acabado de terminar mais um dia exaustivo na Silva, Filhos, onde trabalhava como faxineira há mais de 2 décadas. Isaura se acomodou em seu assento, grata por ter encontrado um lugar para descansar, suas pernas doloridas. O ônibus estava lotado, como sempre naquele horário, de pessoas retornando para casa após um longo dia. O murmúrio de conversas e o chacoalhar do veículo sobre o asfalto formavam uma cacofonia familiar que quase a embalava. Foi então que ela o viu, um jovem em cadeira de rodas. Lutava para se manter estável no corredor do ônibus. Isaura notou como ele se esforçava para não chamar atenção, com o olhar fixo no chão e os ombros tensos. Havia algo em sua expressão, uma mistura de resignação e dignidade que comoveu Isaura. O ônibus parou no ponto seguinte, e um grupo de adolescentes subiu ruidosamente. Isaura os observou com desaprovação, enquanto eles abriam caminho entre os passageiros, rindo e se empurrando. Foi então que um deles notou o jovem na cadeira de rodas. "Ei, olha só", disse um dos garotos cutucando o amigo. "Aí tem alguém que vive às custas do governo." "É mesmo", respondeu o outro, com um sorriso debochado. "Aposto que recebe uma pensão gorda enquanto a gente tem que ralar." As risadas do grupo ecoaram no ônibus, provocando olhares desconfortáveis dos demais passageiros. Isaura sentiu o sangue ferver nas veias. Olhou para o jovem na cadeira de rodas e viu como ele apertava os punhos sobre as pernas, com o maxilar tenso e o olhar ainda fixo no chão. Sem pensar 2 vezes, Isaura se levantou de seu assento. Seus joelhos protestaram, mas a indignação lhe deu forças. Aproximou-se do grupo de adolescentes que continuavam fazendo comentários depreciativos. "Chega!", exclamou Isaura, com uma voz que surpreendeu até a ela mesma pela firmeza. O grupo se calou de repente, olhando-a com espanto. "Vocês não têm vergonha? Foi assim que seus pais os educaram?" Os garotos se entreolharam desconcertados. Um deles tentou replicar, mas Isaura não lhe deu chance. "Vocês não fazem ideia das lutas que esse rapaz enfrenta todos os dias", continuou, apontando para o homem na cadeira de rodas. "Não sabem nada sobre a vida dele, seus esforços, seus sonhos. Com que direito zombam dele?" O silêncio tomou conta do ônibus. Todos os lindos passageiros observavam a cena, alguns com admiração, outros com desconforto. O jovem na cadeira de rodas havia levantado o olhar, seus olhos fixos em Isaura com uma mistura de surpresa e gratidão. "Da próxima vez que quiserem julgar alguém", concluiu Isaura, "olhem-se primeiro no espelho e perguntem-se se estão fazendo algo para melhorar este mundo, e se a resposta for não, então é melhor ficarem calados." Os adolescentes, envergonhados, baixaram o olhar. No ponto seguinte, desceram do ônibus em silêncio, sem ousar olhar para trás. Isaura, com o coração ainda batendo forte, voltou ao seu assento. Sentia os olhares dos outros passageiros, mas não se importava. Sabia que havia feito o certo. Foi então que notou que o jovem na cadeira de rodas se aproximava dela. Com certa dificuldade, ele manobrou até ficar ao seu lado. "Obrigado", disse com voz suave. Ninguém nunca tinha feito algo assim por mim antes." Isaura olhou para ele e viu em seus olhos uma gratidão profunda que a comoveu. "Não há nada para agradecer", respondeu ela com um sorriso cansado. "É o que qualquer um deveria fazer. Meu nome é Danilo", apresentou-se ele, estendendo a mão. "Danilo Ribeiro Isaura Martins", respondeu ela, apertando sua mão. Naquele momento, nenhum dos dois podia imaginar como aquele encontro fortuito em um ônibus lotado mudaria suas vidas para sempre. O destino havia entrelaçado seus caminhos, e a história que estava prestes a se desenrolar abalaria os alicerces da Silva Filhos e revelaria verdades há muito ocultas. Os dias seguintes ao incidente no ônibus
transcorreram com aparente normalidade para Isaura. Ela continuou com sua rotina diária na Silva Filhos, esfregando pisos, limpando janelas e esvaziando lixeiras. No entanto, algo havia mudado em seu interior. O encontro com Danilo despertara nela uma centelha de curiosidade e um renovado senso de propósito. Uma tarde, enquanto limpava os escritórios executivos, Isaura não pôde deixar de notar uma fotografia emoldurada na mesa de Caio Silva, o atual CEO da empresa. A imagem mostrava um grupo de homens sorridentes no que parecia ser a inauguração da companhia. Seus olhos se detiveram em um rosto familiar. Era Danilo, mais jovem e em pé, com uma expressão de orgulho e esperança. Isaura franziu o senho, confusa. Como era possível que Danilo, o jovem que ela havia defendido no ônibus, aparecesse em uma foto tão importante da Silva Filhos? A curiosidade tomou conta dela e começou a prestar mais atenção nas conversas e nos documentos que encontrava durante suas tarefas de limpeza. Enquanto isso, Danilo não parava de pensar em Isaura desde aquele dia no ônibus. Seu ato de coragem o havia comovido profundamente, lembrando-o da bondade que ainda existia no mundo. Determinado a agradecer-lhe de alguma forma, começou a frequentar o ponto de ônibus perto da Silva Filhos, esperando encontrá-la novamente. Uma tarde, sua paciência deu frutos. Viu Isaura sair do edifício com o cansaço evidente em seu andar. Danilo se aproximou, nervoso, mas decidido. Dona Isaura, chamou suavemente. Ela se virou, surpresa ao vê-lo. Danilo, o que faz aqui? Eu queria agradecer novamente pelo que fez, respondeu ele, esboçando um sorriso tímido. Gostaria de tomar um café comigo? Isaura hesitou por um momento, mas algo no olhar sincero de Danilo a convenceu. Está bem, concordou com um sorriso cansado. Conheço um lugar aqui perto. Na cafeteria, enquanto compartilhavam um café e alguns biscoitos, a conversa fluiu com surpreendente facilidade. Danilo ouvia, com genuíno interesse enquanto Isaura lhe falava sobre sua vida, os anos que trabalhava na Silva Filhos, suas lutas diárias e suas pequenas alegrias. Deve ser difícil, comentou Danilo em determinado momento. A Silva Filhos não tem fama de tratar bem seus funcionários de baixo escalão. Isaura o olhou com curiosidade. Você parece saber muito sobre a empresa, observou Danilo. Ficou ligeiramente tenso, mas conseguiu manter uma expressão neutra. Já ouvi algumas coisas, respondeu vagamente. No mundo dos negócios as notícias correm. À medida que as semanas passavam, Danilo e Isaura desenvolveram uma rotina. Encontravam-se regularmente para tomar café, e aos poucos, uma amizade inesperada começou a florescer entre eles. Danilo se maravilhava com a força e a dignidade de Isaura, enquanto ela encontrava nele uma companhia reconfortante e estimulante. No entanto, Isaura não conseguia se livrar da sensação de que Danilo escondia algo. As referências casuais que ele fazia a Silva, Filhos, o conhecimento detalhado que parecia ter da empresa, tudo isso alimentava suas suspeitas. A imagem daquela fotografia no escritório de Caio Silva continuava rondando sua mente. Uma tarde, enquanto limpava o arquivo da empresa, Isaura encontrou um documento velho e empoeirado. Era a ata de fundação original da Silva Filhos. Com mãos trêmulas, ela o abriu e leu os nomes dos fundadores ali, em preto no branco. Estava o nome que confirmava suas suspeitas: Danilo Ribeiro. O choque a deixou sem fôlego. Danilo, o jovem na cadeira de rodas que ela havia defendido no ônibus, o amigo com quem compartilhava cafés e conversas, era na verdade o fundador original da Silva Filhos. A empresa que agora o ignorava e que tratava seus funcionários como Isaura com tão pouco respeito. Milhares de perguntas inundaram sua mente. Por que Danilo não havia lhe contado a verdade? O que tinha acontecido para que ele perdesse o controle da empresa? E por que continuava visitando uma simples faxineira? Isaura guardou o documento em sua bolsa, com o coração batendo aceleradamente. Sabia que essa descoberta mudaria tudo. A verdade teria que vir à tona. E quando isso acontecesse, nada mais seria igual na Silva Filhos, nem em sua relação com Danilo.
Enquanto saía do edifício naquela tarde, Isaura tomou uma decisão. Confrontaria Danilo e exigiria a verdade. Não importava quão dolorosa ou complicada fosse, ela merecia saber a história completa. E com essa verdade, talvez, pudessem começar a desvendar a teia de mentiras e traições que parecia envolver a Silva Filhos. O que Isaura não sabia era que sua descoberta estava prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os próprios alicerces da empresa e mudariam para sempre as vidas de todos os envolvidos. O café fumegava nas xícaras à frente deles, mas nenhum dos dois o tocava. A tensão era palpável no pequeno canto da cafeteria, onde Isaura e Danilo haviam se encontrado tantas vezes. Antes desta vez, no entanto, não havia camaradagem no ar. Apenas um silêncio carregado de perguntas não formuladas e verdades prestes a serem reveladas. Isaura respirou fundo, reunindo coragem para romper o silêncio. Com mãos trêmulas, tirou o documento de sua bolsa e o colocou sobre a mesa. Danilo, começou, sua voz mal passando de um sussurro. Preciso que me explique isso. Os olhos de Danilo se arregalaram ao reconhecer o papel. A cor abandonou seu rosto, e por um momento pareceu que ele iria negar tudo. Mas então, seus ombros caíram em sinal de derrota. Suponho que era questão de tempo, murmurou, passando uma mão pelo rosto cansado. Sim, dona Isaura, eu fundei a Silva Filhos. A confirmação, embora esperada, atingiu Isaura como um tapa. Por que não me contou? Por que ficou fingindo todo esse tempo? Danilo a olhou, seus olhos cheios de uma mistura de vergonha e dor. Porque eu queria que me visse como Danilo, simplesmente Danilo. Não como o ex-magnata caído em desgraça, não como o homem que perdeu tudo. Apenas eu. Isaura sentiu que a raiva e a confusão se misturavam em seu interior. Mas você ficou vindo me ver, falando comigo sobre a empresa como se não soubesse de nada. Era tudo mentira? Não, respondeu Danilo com firmeza. Nossa amizade nunca foi uma mentira, dona Isaura. É a coisa mais real que tive em anos. Pouco a pouco, enquanto o café esfriava esquecido, Danilo começou a desenredar a história. Falou de como havia fundado a Silva Filhos, com ilusão e grandes sonhos, de como a empresa cresceu rapidamente sob sua liderança. Mas também falou de traição, de como Caio Silva, em quem havia confiado como sócio e amigo, havia manipulado as coisas para tomar o controle. Foi um golpe magistral, explicou Danilo, a amargura evidente em sua voz. Quando me dei conta do que estava acontecendo, já era tarde demais. Caio havia convencido o conselho de administração de que eu era incompetente, que estava levando a empresa à ruína. Me expulsaram da minha própria companhia. Isaura escutava horrorizada. Mas como puderam fazer isso? Não havia provas da sua inocência? Danilo sorriu tristemente. Caio é muito hábil, dona Isaura. Falsificou documentos, manipulou números. E eu estava passando por um momento difícil na minha vida pessoal. Minha esposa havia acabado de falecer e eu não estava no meu melhor momento. Caio aproveitou essa fraqueza. Isso a sua condição? Perguntou Isaura, indicando a cadeira de rodas. Os olhos de Danilo se nublaram com a lembrança. Um acidente pouco depois de perder a empresa. Eu estava arrasado, dirigindo sem cuidado, paguei o preço. O silêncio caiu entre eles novamente, mas desta vez estava carregado de compreensão e empatia. Isaura sentiu que sua raiva inicial se desvanecia, substituída por uma profunda compaixão. Por que voltou a se aproximar da empresa? Perguntou Isaura suavemente. Por que se arriscar a ser reconhecido? Danilo suspirou, seu olhar se perdendo na distância. No início, foi a amargura. Queria ver no que meu sonho havia se transformado. Mas depois, eu vi você, dona Isaura. Sua coragem no ônibus, sua dignidade apesar das dificuldades. Você me fez lembrar por que eu havia fundado a empresa em primeiro lugar. Para fazer a diferença na vida das pessoas. Isaura sentiu um nó se formar em sua garganta. Danilo, Não, deixe-me terminar, interrompeu Danilo gentilmente. Ver você e outros funcionários lutando dia após dia, enquanto Caio e sua família vivem na opulência,
me fez perceber que não posso continuar me escondendo. Preciso fazer algo. Os olhos de Isaura se iluminaram com uma mistura de esperança e preocupação. O que você está pensando em fazer? Vou lutar para recuperar minha empresa, declarou Danilo, sua voz cheia de determinação. Não apenas por mim, mas por você e por todos que foram explorados pelo Silva. Mas preciso da sua ajuda, dona Isaura. Você conhece a empresa por dentro, vê coisas que eu não posso ver. Isaura hesitou, o medo e a emoção batalhando em seu interior. Danilo, eu sou apenas uma faxineira. O que posso fazer contra alguém como Caio Silva? Danilo pegou sua mão sobre a mesa, seus olhos fixos nos dela. Você é muito mais do que isso, dona Isaura. É corajosa, perspicaz e tem um senso de justiça que este mundo precisa desesperadamente. Juntos, podemos fazer isso. Nesse momento, enquanto o sol da tarde se infiltrava pelas janelas da cafeteria, Isaura sentiu que algo mudava dentro dela. Já não era apenas a viúva cansada que limpava escritórios. Era uma mulher com um propósito, uma aliada em uma batalha por justiça. Está bem, disse finalmente apertando a mão de Danilo. Vou ajudar você. Por onde começamos? O sorriso de Danilo iluminou seu rosto, apagando anos de amargura e desesperança. Primeiro, precisamos de informação. Temos que descobrir como Caio opera agora, seus pontos fracos, e depois planejaremos nosso próximo movimento. Enquanto saíam da cafeteria, nenhum dos dois notou a figura que os observava. Do outro lado da rua, Larissa Silva, a filha de Caio, havia reconhecido Danilo. Sua mente trabalhava a toda velocidade, processando o que acabara de ver. O que o fundador original da empresa fazia com uma faxineira? E por que pareciam tão cúmplices? Larissa tirou seu celular do bolso, hesitando se deveria ligar para seu pai. Algo na cena que acabara de presenciar a deteve. Sempre tivera dúvidas sobre como seu pai administrava a empresa, sobre as histórias que circulavam a respeito de como ele havia chegado ao poder. Talvez, pensou, fosse hora de descobrir a verdade por si mesma. Enquanto isso, nos escritórios da Silva Filhos, Caio Silva revisava os últimos relatórios financeiros com um sorriso de satisfação. Tudo ia conforme o planejado, ou assim ele acreditava. Não fazia ideia de que, naquele exato momento, as sementes de sua queda estavam sendo plantadas por uma improvável aliança. Entre seu antigo sócio e uma humilde faxineira, o tabuleiro estava pronto. As peças começavam a se mover. A batalha pela alma da Silva. Filhos estava prestes a começar. Os dias seguintes à revelação de Danilo foram um turbilhão de atividade para Isaura. Pela manhã continuava com sua rotina habitual na Silva Filhos, esfregando pisos e limpando escritórios. Mas agora, cada movimento tinha um propósito oculto. Seus olhos, antes cansados e resignados, agora esquadrinhavam cada documento abandonado, cada conversa sussurrada nos corredores. À tarde, reunia-se com Danilo em um pequeno apartamento que ele havia alugado como base de operações. Ali, sobre uma mesa desgastada, coberta de papéis e xícaras de café pela metade, traçavam seus planos. Tenho observado os movimentos de Caio, informou Isaura uma tarde, deixando cair uma pilha de anotações sobre a mesa. Parece que ele está planejando uma grande expansão, mas há algo estranho nos números. Danilo franziu a testa, examinando as anotações de Isaura. Expansão, isso é, a cara do Caio. Sempre querendo mais, sem se importar com o custo. O problema é que os funcionários estão sofrendo, continuou Isaura. Cortaram benefícios, aumentaram as horas de trabalho. As pessoas estão exaustas e desmoralizadas. Danilo assentiu, sua expressão uma mistura de tristeza e determinação. Isso nos dá uma oportunidade. Se pudermos mostrar aos funcionários que há uma alternativa, que a empresa pode ser dirigida de maneira ética e ainda assim ser bem-sucedida, poderíamos ter o apoio deles, completou Isaura, seus olhos brilhando com entusiasmo. Enquanto isso, em outro canto de São Paulo, Larissa Silva lutava com seus próprios dilemas. Desde que vira Danilo com Isaura, não conseguira tirar a cena da cabeça.
Criada no luxo e no privilégio, Larissa sempre dera como certo o sucesso de seu pai. Mas ultimamente, as rachaduras na fachada de perfeição familiar se tornavam cada vez mais evidentes. Uma noite, incapaz de dormir, Larissa se esgueirou até o escritório de seu pai. Com o coração batendo aceleradamente, começou a vasculhar entre os velhos arquivos. Foi então que encontrou um maço de documentos amarelados pelo tempo, escondidos no fundo de uma gaveta. Eram os papéis originais da Fundação da Silva Filhos, com o nome de Danilo Ribeiro. Claramente visível como fundador e acionista majoritário. Larissa se deixou cair na cadeira de seu pai, a cabeça girando. Tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre a empresa, desmoronava diante de seus olhos. Como seu pai pudera enganar a todos durante tanto tempo? Com mãos trêmulas, pegou seu celular e, após um momento de hesitação, discou um número. Danilo Ribeiro, meu nome é Larissa Silva. Acho que temos muito o que conversar. A ligação de Larissa caiu como uma bomba nos planos de Danilo e Isaura. No início, a desconfiança era palpável. Seria uma armadilha? Larissa estaria agindo sob as ordens de seu pai? Mas quando se encontraram em um discreto café nos arredores da cidade, a sinceridade nos olhos de Larissa era inegável. Quero ajudar, declarou, sua voz tremendo ligeiramente. O que meu pai fez, o que continua fazendo, não está certo. Quero fazer as coisas da maneira correta. Danilo e Isaura trocaram olhares. A filha de seu maior inimigo se oferecendo como aliada era uma virada que não haviam antecipado. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Isaura, seu tom cauteloso. Larissa tirou os documentos que havia encontrado e os colocou sobre a mesa. Porque tenho provas. E porque quero fazer parte da solução, não do problema. Enquanto os três começavam a conversar, traçando planos e compartilhando informações, nenhum deles notou a figura que os observava do outro lado da rua. Márcio Silva, o irmão de Caio, cerrou os punhos com fúria. Sua sobrinha conspirando com o inimigo. Isso complicava as coisas. Márcio pegou seu celular, hesitando se deveria informar Caio. Mas algo o deteve. Talvez, pensou, esta fosse sua oportunidade. Se jogasse bem suas cartas, poderia usar essa informação para seu próprio benefício. Afinal, sempre acreditara que ele, não Caio, deveria estar à frente da Silva Filhos. Enquanto isso, nos escritórios da empresa, Caio Silva assinava os últimos documentos para a grande expansão. Seu sorriso de satisfação se desvaneceu por um momento, substituído por uma expressão de inquietude. Ultimamente, tinha a sensação de que algo lhe escapava, de que havia peças se movendo nas sombras. Sacudindo a cabeça para afastar esses pensamentos, Caio voltou a se concentrar nos papéis à sua frente. Não importava quem ou o que se interpusesse em seu caminho, ele era Caio Silva, e nada nem ninguém o deteria. O que Caio não sabia era que, naquele exato momento, uma aliança improvável estava tomando forma, uma aliança que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído com mentiras e enganos. A batalha pela Silva. Filhos estava prestes a entrar em uma nova fase e ninguém podia prever o resultado. O relógio da torre próxima marcava 3 da manhã quando Isaura acordou sobressaltada. Havia sonhado com seu falecido marido, Antônio. No sonho, ele a olhava com uma mistura de orgulho e preocupação, como se quisesse adverti-la sobre algo incapaz de voltar a dormir. Isaura se levantou e foi até a pequena cozinha de seu apartamento. Enquanto a água para o chá fervia, sua mente divagava sobre os acontecimentos das últimas semanas. Sua vida, que durante anos havia sido uma rotina previsível de trabalho e solidão, agora estava cheia de segredos, conspirações e perigos. O apito da chaleira a tirou de seus pensamentos. Com a xícara fumegante entre as mãos, Isaura se sentou junto à janela, observando as ruas desertas de São Paulo. Estaria fazendo a coisa certa? Ou estaria se metendo em algo grande demais para ela? Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Danilo Ribeiro também estava acordado.
Sentado em sua cadeira de rodas diante da janela panorâmica que dominava a cidade, repassava mentalmente cada passo de seu plano. A aliança com Larissa Silva era um golpe de sorte inesperado, mas também um risco. Poderiam realmente confiar nela? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de seu celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. O passado sempre nos alcança. Tenha cuidado, Danilo. Nem todos os fantasmas se foram. Danilo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem havia enviado aquela mensagem? E o que significava? Na manhã seguinte, Isaura chegou a Silva Filhos como sempre, com seu carrinho de limpeza e sua expressão de cansaço bem ensaiada. Mas hoje, seu coração batia forte. Segundo o plano, hoje era o dia em que começariam a coletar provas concretas contra Caio Silva. Enquanto limpava o escritório de Caio, Isaura notou algo incomum. Uma gaveta da escrivaninha, que normalmente estava trancada, estava ligeiramente aberta. Olhando nervosamente ao redor para se certificar de que estava sozinha, Isaura se aproximou e deu uma espiada no interior. O que viu a deixou sem fôlego. Eram fotografias antigas, de Caio e Danilo juntos, sorridentes, celebrando o sucesso da empresa em seus primeiros dias. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma foto em particular. Nela, além de Caio e Danilo, havia uma mulher. Uma mulher que Isaura reconheceu imediatamente. Não pode ser. Murmurou para si mesma, sentindo que o chão se movia sob seus pés. A mulher da foto era Helena, a esposa falecida de Danilo. Mas o que fez Isaura sentir um nó no estômago foi a forma como Helena olhava para Caio. Não era o olhar de uma simples colega ou amiga. Era um olhar carregado de algo mais profundo, mais íntimo. Isaura rapidamente pegou seu celular e tirou uma foto da imagem, antes de fechar a gaveta com mãos trêmulas. Sabia que acabara de tropeçar em algo importante, algo que poderia mudar todo o rumo de sua missão. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Larissa Silva se reunia secretamente com um antigo funcionário da empresa, alguém que havia trabalhado lá desde os primeiros dias. Senhorita Silva, disse o homem olhando nervosamente ao redor. O que está me pedindo é perigoso. Seu pai não é alguém que se deva provocar. Larissa o olhou com determinação. Eu sei, seu Raimundo, mas preciso saber a verdade. O que realmente aconteceu entre meu pai e Danilo Ribeiro? Raimundo suspirou profundamente, como se estivesse prestes a tirar um peso de cima. A verdade, senhorita, é que não foi apenas uma questão de negócios. Havia uma mulher envolvida. Os olhos de Larissa se abriram com surpresa. Uma mulher? Quem? A esposa de Danilo Ribeiro, respondeu Raimundo em voz baixa. Helena, ela e seu pai, bem, tinham um caso. E quando Danilo descobriu, Larissa sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre a história da empresa, era uma mentira. Uma mentira construída sobre traições e corações partidos. Enquanto Larissa processava essa revelação, nos escritórios da Silva Filhos, Márcio Silva fazia sua própria jogada. Aproveitando a ausência de Caio, entrou sorrateiramente em seu escritório e começou a vasculhar seus arquivos. Se ia tomar o controle da empresa, precisava de munição. Foi então que encontrou algo que o deixou gelado. Um conjunto de documentos que não só provavam a forma como Caio havia enganado Danilo, mas também implicavam Márcio em alguns negócios escusos. Caio, ao que parecia, havia guardado evidências contra seu próprio irmão como garantia. Márcio praguejou baixinho. Seu irmão era ainda mais astuto e impiedoso do que imaginara. Agora, Márcio se encontrava em uma encruzilhada. Deveria seguir adiante com seu plano para derrubar Caio, sabendo que seu irmão tinha essa informação comprometedora? Ou deveria mudar de estratégia? Enquanto isso, Isaura se apressava para sair da Silva Filhos. A fotografia que havia descoberto queimando um buraco em sua consciência. Precisava falar com Danilo urgentemente. Mas como lhe diria o que havia descoberto? Como explicaria que a traição que ele sofrera era ainda mais profunda e pessoal do que imaginava?
Em seu caminho para o apartamento de Danilo, Isaura não notou a figura que a seguia discretamente. Era Larissa, que após sua conversa com Raimundo, decidira seguir Isaura para ver se podia descobrir mais informações. Quando Isaura chegou ao edifício de Danilo, Larissa se ocultou em um portal próximo, observando. Viu como Isaura entrava apressadamente e, por um momento, hesitou. Deveria segui-la? Ou estaria indo longe demais? Dentro do apartamento, Danilo recebeu Isaura com um sorriso que logo se desvaneceu ao ver sua expressão. O que houve, dona Isaura? Parece que viu um fantasma. Isaura respirou fundo, reunindo coragem. Danilo, descobri algo. Algo que bem, acho que você mesmo deveria ver. Com mãos trêmulas, tirou seu celular e mostrou a foto que havia tirado. Danilo olhou, confuso no início, e então seu rosto empalideceu. Helena, murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. E Caio não pode ser. Isaura colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Sinto muito, Danilo. Sei que isso deve ser um golpe terrível. Danilo se afastou bruscamente, seu rosto uma máscara de dor e fúria. Você sabia? Sabia que minha esposa e Caio? Não, exclamou Isaura horrorizada. Acabei de descobrir hoje, eu achei que você deveria saber. Danilo afundou em sua cadeira, o peso dessa nova revelação o esmagando. Tudo o que acreditava saber, toda a dor e a traição que havia sofrido, agora tinha um novo e amargo sabor. Todos esses anos, disse finalmente sua voz embargada. Pensei que Caio me havia traído por ganância, por poder. Mas isso é muito pior. Isaura se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos entre as suas. Danilo, sei que isso é doloroso, mas não podemos perder de vista nosso objetivo. Caio continua sendo o vilão aqui. Ele usou essa situação para tirar tudo de você. Danilo a olhou, seus olhos cheios de uma mistura de gratidão e determinação renovada. Você tem razão, dona Isaura. Isso muda as coisas, mas não muda o que devemos fazer. Na verdade, me dá ainda mais razões para lutar. Enquanto isso, fora do edifício, Larissa havia tomado uma decisão. Não podia continuar sendo uma mera observadora nesse drama. Precisava agir, precisava ser parte da solução. Com decisão, entrou no edifício e subiu as escadas até o apartamento de Danilo. Quando bateu a porta, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente a porta se abriu, revelando uma surpresa. Isaura. Larissa, disse Isaura, sua voz tensa. O que faz aqui? Larissa respirou fundo. Vim contar tudo o que sei. Sobre meu pai, sobre a empresa, sobre Helena. Danilo apareceu atrás de Isaura, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Entre, disse finalmente. Acho que todos temos muito o que conversar. Enquanto os três se sentavam na pequena sala, cada um carregando o peso de seus próprios segredos e descobertas, nenhum deles estava ciente de que, naquele exato momento, Caio Silva recebia uma ligação que mudaria o curso de tudo. Senhor Silva, disse a voz do outro lado da linha. Temos um problema. Alguém andou bisbilhotando nos arquivos antigos e achamos que sabemos quem é. Caio apertou o telefone com força, seu rosto endurecendo. Cuide disso, ordenou. Faça o que for necessário, mas certifique-se de que ninguém interfira nos meus planos, ninguém. Enquanto desligava o telefone, Caio olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade que acreditava controlar. Não fazia ideia de que, naquele exato momento, as forças que ameaçavam destruir todo o seu império estavam convergindo, impulsionadas pela verdade, pela justiça e por um desejo compartilhado de redenção. A tempestade que se aproximava prometia ser devastadora e ninguém sairia ileso dela. O silêncio no pequeno apartamento de Danilo era denso, carregado de emoções contidas e verdades prestes a serem reveladas. Isaura, Danilo e Larissa se olhavam mutuamente, cada um esperando que alguém mais desse o primeiro passo. Finalmente foi Larissa quem rompeu o silêncio. Acho que devo começar eu, disse, sua voz trêmula, mas decidida. Descobri coisas sobre meu pai, sobre a empresa que mudam tudo. Danilo a olhou fixamente,
uma mistura de curiosidade e receio em seus olhos. Que tipo de coisas, Larissa? Larissa respirou fundo antes de continuar. Meu pai Caio não só traiu você nos negócios, Danilo. Ele e Helena, sua esposa. Eles tinham um caso, completou Danilo, sua voz surpreendentemente calma. Eu sei, dona Isaura acabou de me mostrar. Os olhos de Larissa se abriram com surpresa, olhando para Isaura. Como? Isaura explicou rapidamente sua descoberta no escritório de Caio, mostrando a fotografia que havia encontrado. Larissa a olhou, a dor evidente em seu rosto. Sinto muito, Danilo, disse Larissa, as lágrimas ameaçando cair. Não fazia ideia de que meu pai fosse capaz de algo assim. Danilo permaneceu em silêncio por um momento, processando tudo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma mistura de dor e determinação. O que seu pai fez, Larissa, não é culpa sua, mas agora mais do que nunca precisamos detê-lo, não só por mim ou pela empresa, mas por todos que ele magoou em seu caminho para o poder. Isaura, que estivera ouvindo atentamente, interveio. Mas como? Caio parece ter tudo sob controle, e agora que sabemos disso, não o torna mais perigoso? Foi então que Larissa tirou um envelope de sua bolsa. Talvez isso possa ajudar, disse, entregando-o a Danilo. São documentos que encontrei no cofre do meu pai. Mostram transações ilegais, subornos, até mesmo evidências de sonegação fiscal. Danilo abriu o envelope com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente os documentos. Isso é exatamente o que precisávamos, disse uma faísca de esperança, acendendo em seus olhos. Com isso, podemos não só recuperar a empresa, mas também levar Caio à justiça. Enquanto discutiam seu próximo movimento, nenhum deles notou a sombra que se movia fora da janela. Márcio Silva, que havia seguido sua sobrinha até ali, ouvia atentamente cada palavra. Sua mente trabalhava a toda velocidade, avaliando como poderia usar essa informação para seu próprio benefício. Nos escritórios da Silva Filhos, Caio andava de um lado para o outro em seu gabinete, a ansiedade crescendo em seu interior. Algo não estava certo, podia sentir. Anos de paranoia e segredos lhe haviam dado um sexto sentido para o perigo. E agora todos os seus alarmes estavam soando. Pegou seu telefone e discou um número. Preciso que aumente a segurança, ordenou. E quero um relatório detalhado de todos os movimentos de Larissa, de Márcio e daquela faxineira Isaura. Algo está acontecendo e preciso saber o quê. Enquanto isso, no apartamento de Danilo, os três conspiradores haviam chegado a um acordo. Usariam a informação que tinham para pressionar Caio, mas precisavam de mais. Precisavam de provas irrefutáveis de seus crimes mais recentes. Eu posso conseguir isso, disse Isaura, sua voz cheia de determinação. Conheço cada canto daqueles escritórios. Se houver algo para encontrar, eu encontrarei. Danilo a olhou com preocupação. É perigoso, dona Isaura. Se descobrirem você... Isaura o interrompeu, um sorriso triste em seus lábios. Danilo, passei a maior parte da minha vida sendo invisível. Está na hora de usar isso a nosso favor. Larissa assentiu, admirando a coragem da mulher mais velha. Eu posso ajudar de dentro. Posso distrair meu pai, dar a dona Isaura a oportunidade que ela precisa. Danilo olhou para ambas, uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. Está bem, disse finalmente. Mas devemos ser extremamente cuidadosos. Caio é perigoso. E, agora que sabe que alguém está bisbilhotando, estará em alerta máximo. Enquanto finalizavam os detalhes de seu plano, a noite havia caído sobre São Paulo. Nas ruas, as pessoas continuavam com suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava nas sombras. Mas naquele pequeno apartamento, três pessoas muito diferentes haviam se unido por uma causa comum: a justiça. Isaura, a faxineira que passara despercebida durante anos, agora se encontrava no centro de uma conspiração que poderia mudar o destino de uma das empresas mais poderosas do Brasil. Larissa, a filha privilegiada que descobrira a verdade sobre seu pai, estava disposta a sacrificar tudo o que conhecia para fazer o certo.
E Danilo, o homem que perdera tudo, via uma luz no fim do túnel, uma oportunidade não só de recuperar o que era seu, mas de se redimir. Enquanto se preparavam para colocar em prática seu arriscado plano, nenhum deles podia imaginar os perigos que os aguardavam. Caio Silva não era um homem que se rendia facilmente e estava disposto a tudo para manter seu império. A batalha pela Silva. Filhos estava prestes a entrar em sua fase mais crítica e as consequências seriam além do que qualquer um deles poderia imaginar. O amanhecer chegou com uma tensão palpável no ar. Danilo, Isaura e Larissa se reuniram cedo no escritório de Danilo, conscientes de que cada minuto contava. Precisamos agir agora, disse Danilo, sua voz carregada de urgência. Se esperarmos Caio e seus cúmplices, terão tempo de encobrir seus rastros. Isaura assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Preparei um dossiê com todas as informações que coletamos. Está pronto para ser entregue às autoridades e à imprensa. Larissa, que estivera inusualmente silenciosa, finalmente falou. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse sua voz mal passando de um sussurro. Ontem à noite meu tio Márcio me ligou. Ele me ofereceu um acordo. Danilo e Isaura a olharam surpresos. Que tipo de acordo? Perguntou Danilo, sua voz tensa. Ele quer que eu me una a ele, respondeu Larissa. A vergonha evidente em seu rosto diz que juntos podemos salvar o legado familiar. Me prometeu uma posição de poder na nova estrutura da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Isaura falou, sua voz suave, mas firme. E o que você disse a ele? Larissa levantou o olhar, seus olhos brilhando, com uma mistura de determinação e lágrimas contidas. Eu disse para ele ir para o inferno, respondeu. Disse que não há mais volta, que eu escolhi meu lado. Danilo sentiu uma onda de orgulho e afeição pela jovem. Você fez a coisa certa, Larissa, disse, colocando uma mão reconfortante em seu ombro, e agora vamos terminar o que começamos. Enquanto isso, em outra parte do edifício, Márcio Silva recebia a notícia da rejeição de sua sobrinha com uma fúria fria. Seu plano A havia falhado, mas ele sempre tinha um plano B. Pegou seu telefone e discou um número. Ative o protocolo de emergência. Ordenou, está na hora de queimar a casa. Em questão de minutos, os alarmes de incêndio da Silva Filhos começaram a soar. O pânico se espalhou rapidamente entre os funcionários, enquanto a fumaça começava a encher os corredores. Em meio ao caos, Márcio se dirigiu à sala de servidores. Ele tinha que destruir as evidências digitais antes que fosse tarde demais. Danilo, Isaura e Larissa se viram presos na confusão. Enquanto ajudavam a evacuar os funcionários, Danilo se deu conta do que estava acontecendo. É o Márcio! Gritou por cima do barulho dos alarmes. Ele está tentando destruir as evidências. Sem pensar duas vezes, Danilo se lançou em direção à sala de servidores com Isaura e Larissa em seus calcanhares. Quando chegaram, encontraram Márcio tentando desesperadamente acessar os servidores principais. Pare, Márcio! Gritou Danilo, sua voz ecoando sobre o barulho dos alarmes. Márcio se virou, surpreso pela intrusão. Por um momento, o tempo pareceu parar. Os quatro se olharam, a fumaça rodopiando ao seu redor, as chamas do incêndio refletindo em seus olhos. É tarde demais, disse Márcio, um sorriso amargo em seu rosto. Tudo acabou. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Isaura se lançou para frente com uma agilidade surpreendente para sua idade. Em um instante, ela havia derrubado Márcio, afastando-o dos servidores. Larissa, os extintores! Gritou Danilo, correndo para os servidores para se certificar de que as informações cruciais estavam seguras. Larissa agiu rapidamente, pegando um extintor da parede e começando a combater as chamas que ameaçavam consumir a sala. Enquanto isso, Isaura lutava com Márcio, que apesar de sua idade, demonstrava uma força surpreendente. Me solte, sua velha estúpida, rosnou Márcio tentando se libertar. Não desta vez, Márcio, respondeu Isaura, sua voz carregada de determinação. O jogo acabou. Nesse momento, os sprinklers contra incêndio se ativaram, encharcando a todos.
A fumaça começou a se dissipar, mas o perigo estava longe de terminar. Danilo, certificando-se de que os servidores estavam seguros, se juntou a Isaura para conter Márcio juntos. Conseguiram imobilizá-lo justo quando os bombeiros e a polícia irrompiam na sala. "Policiais!" gritou Danilo. "Este homem é responsável pelo incêndio e por numerosos crimes corporativos. Temos provas." Enquanto os policiais algemavam Márcio, Larissa se aproximou de seu tio, lágrimas se misturando à água dos sprinklers em seu rosto. "Por que, tio?" perguntou sua voz embargada. "Por que ir tão longe?" Márcio a olhou, e por um momento, sua máscara de arrogância se quebrou, revelando o rosto de um homem desesperado e assustado. "Porque é tudo o que tenho, Larissa", respondeu em voz baixa. "Esta empresa é minha vida." Enquanto levavam Márcio, Danilo, Isaura e Larissa se olharam, exaustos mas triunfantes. Eles haviam conseguido. Haviam salvado a empresa e exposto a verdade. Mas sua vitória foi de curta duração. Um policial se aproximou deles, seu rosto sério. "Senhor Ribeiro", disse, "temos notícias da prisão. Caio Silva escapou." O choque os atingiu como uma onda fria. Justo quando pensavam que tudo havia terminado, se deparavam com uma nova ameaça. "Como é possível?" perguntou Larissa, sua voz mal passando de um sussurro. "Aparentemente", continuou o policial, "houve uma rebelião na prisão. Em meio ao caos, Silva conseguiu escapar. Acreditamos que ele tinha ajuda de fora." Danilo fechou os olhos, a fadiga e a preocupação evidentes em seu rosto. "A Operação Fênix", murmurou. "Isso fazia parte do plano desde o início." Isaura colocou uma mão reconfortante no ombro de Danilo. "Não, chegamos tão longe para desistir agora", disse com firmeza. "Vamos encontrar Caio e detê-lo." Larissa assentiu, uma nova determinação brilhando em seus olhos. "Estou com vocês", declarou, "até o fim." Enquanto saíam do edifício, o céu de São Paulo escurecia com nuvens de tempestade. A batalha que haviam travado hoje era apenas o começo. Caio Silva estava livre, e com ele a ameaça da Operação Fênix continuava viva. Mas algo havia mudado. Eles não eram mais um grupo díspar de indivíduos unidos pelas circunstâncias. Eram uma equipe, forjada no fogo da adversidade, unidos por um propósito comum. Danilo olhou para Isaura e Larissa, sentindo uma onda de gratidão e afeto. "Vamos", disse, sua voz carregada de determinação. "Temos trabalho a fazer." Enquanto se afastavam do edifício fumegante da Silva Filhos, sabiam que enfrentavam seu maior desafio até agora, mas também sabiam que, juntos, tinham uma chance de lutar. A tempestade se aproximava, mas eles estavam prontos para enfrentá-la. A verdadeira batalha pela alma da Silva Filhos estava prestes a começar. Os dias seguintes à fuga de Caio Silva foram um turbilhão de atividade. A notícia da fuga do ex-CEO da Silva Filhos dominava as manchetes, enquanto a polícia lançava uma busca em nível nacional. Danilo, Isaura e Larissa mal dormiam, dividindo seu tempo entre cooperar com as autoridades e tentar manter a empresa funcionando em meio ao caos. Os escritórios temporários zumbiam com uma energia frenética, enquanto os funcionários lutavam para manter as operações em andamento. Uma tarde, enquanto revisavam os últimos relatórios da polícia, Larissa entrou, correndo no escritório de Danilo, seu rosto pálido de choque. "Encontrei", ofegou, segurando seu tablet. "Sei onde meu pai está." Danilo e Isaura se levantaram de um salto, rodeando Larissa para olhar a tela nela. Um e-mail criptografado brilhava ominosamente. "Ele me enviou há 1 hora", explicou Larissa, sua voz tremendo ligeiramente. "Diz que quer se encontrar comigo, só comigo." Danilo franziu a testa, a preocupação evidente em seu rosto. "É uma armadilha", disse. "Você não pode ir sozinha." Mas Isaura, que estivera estudando a mensagem, falou. "Talvez devêssemos deixá-la ir", disse, surpreendendo a ambos. "O quê? Não!" exclamou Danilo. "É perigoso demais." Isaura levantou uma mão, acalmando-o. "Pense bem, Danilo. Esta pode ser nossa única chance de pegar Caio,
mas tem que parecer que Larissa vai sozinha. Larissa assentiu lentamente, entendendo o plano. Posso fazer isso, disse, sua voz ganhando força. Preciso fazer isso. Depois de horas de planejamento e coordenação com a polícia, o plano estava pronto. Larissa se dirigiria ao local do encontro, um velho galpão nos arredores de São Paulo, aparentemente sozinha. Mas Danilo, Isaura e uma equipe de policiais estariam por perto, prontos para intervir. Naquela noite, enquanto Larissa se aproximava do galpão, seu coração batia forte no peito. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma parte dela ainda ansiava pela aprovação de seu pai. Pai, chamou suavemente ao entrar no edifício escuro. Larissa, respondeu uma voz familiar das sombras. Minha filha, você veio. Caio Silva emergiu da escuridão. Sua figura uma sombra do que já foi um dia. O tempo na prisão o havia envelhecido, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Por que, pai? Perguntou Larissa, as lágrimas ameaçando cair. Por que tudo isso? Caio sorriu tristemente. Por você, meu amor, por nossa família, pelo legado que construímos. Um legado construído sobre mentiras e corrupção, respondeu Larissa, sua voz firme apesar das emoções que a dominavam. Ah, vejo que encheram sua cabeça com suas ideias, suspirou Caio, mas não importa. Ainda podemos consertar tudo. A Operação Fênix não acabou. Foi então que Larissa notou as figuras que emergiam das sombras atrás de seu pai. Homens armados com expressões duras e determinadas. Sinto muito, pai, disse Larissa, dando um passo para trás, mas isso acabou. Nesse momento, as luzes do galpão se acenderam de repente, cegando momentaneamente a todos. Polícia! Gritaram várias vozes ao mesmo tempo. Todos ao chão. O caos se instaurou. Os homens de Caio tentaram resistir, mas foram rapidamente subjugados. Em meio à confusão, Caio tentou escapar, mas se viu cara a cara com Danilo. Acabou, Caio, disse Danilo, sua voz carregada de anos de dor e ressentimento. Desta vez, não há saída. Caio olhou ao redor, vendo como seu último plano desmoronava. Seus olhos pousaram em Larissa, que o olhava com uma mistura de tristeza e determinação. Sinto muito, pai, disse ela suavemente, mas era o certo a fazer, enquanto a polícia levava Caio e seus cúmplices, Danilo, Isaura e Larissa se reuniram no centro do galpão. Estavam exaustos, mas uma sensação de alívio os envolvia. Conseguimos, murmurou Isaura, um sorriso cansado. Em seu rosto, Danilo assentiu, colocando uma mão no ombro de cada uma. Obrigado, disse simplesmente, sua voz carregada de emoção. Não poderia ter feito isso sem vocês. Larissa, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso corajoso nos lábios, pegou as mãos de ambos. E agora? Perguntou Danilo. Olhou para a saída do galpão, onde os primeiros raios do amanhecer começavam a se infiltrar. Agora, disse, reconstruímos, mas desta vez faremos direito. Nos meses seguintes, a Silva Filhos passou por uma transformação radical. Sob a liderança de Danilo, e com Isaura e Larissa ao seu lado, a empresa se tornou um modelo de ética empresarial e responsabilidade social. A Fundação Silva Filhos para o Desenvolvimento Social, ideia original de Danilo, tornou-se realidade, financiando projetos que melhoravam a vida de milhares de pessoas. Isaura, em seu novo papel no Recursos Humanos, implementou políticas que priorizavam o bem-estar dos funcionários, transformando a Silva Filhos em um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. E Larissa, tendo encontrado sua verdadeira vocação, liderou os esforços da empresa em sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Um ano após a dramática prisão de Caio Silva, Danilo, Isaura e Larissa estavam de pé na cobertura do novo edifício da Silva Filhos, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Sabem, disse Danilo, um sorriso em seu rosto, quando tudo isso começou, pensei que estava lutando para recuperar o que havia perdido, mas agora percebo que na verdade estava lutando por algo novo, algo melhor. Isaura assentiu,
seu rosto radiante com uma paz que nunca antes havia conhecido. Construímos algo bonito das cinzas, disse, como uma verdadeira fênix. Larissa, que havia crescido tanto no último ano, sorriu e fizemos isso juntos, acrescentou como uma família. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando a cidade em um resplendor dourado, os três ficaram em silêncio, aproveitando o momento. Haviam passado por fogo e tempestade, enfrentado traições e perigos, mas emergiram mais fortes, mais sábios e mais unidos. A Silva. Filhos havia renascido, não como um império construído sobre a ganância e a corrupção, mas como um farol de esperança e mudança positiva. E no coração de tudo estavam eles três. Danilo, o visionário que nunca perdeu a esperança. Isaura, a lutadora que provou que a dignidade e a integridade sempre triunfam. E Larissa, a jovem que encontrou a coragem para enfrentar a verdade e forjar seu próprio caminho juntos, haviam reescrito a história da Silva Filhos. E juntos olhariam para o futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio que pudesse vir, porque agora sabiam que enquanto permanecessem unidos, guiados pela verdade e integridade, não havia nada que não pudessem superar.